A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Estamos dando início a mais uma videoaula das lições bíblicas de adultos da CPAD, nesse terceiro trimestre de 2022, que tem o tema Os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Hoje estaremos estudando a lição 5, lição que vai ser estudada nas igrejas no dia 31 de julho de 2022 e tem o título A Sutileza do Materialismo e do Ateísmo. Então, como a gente vem vendo, Satanás ele tem arquitetado planos de natureza moral e espiritual a fim de tirar da mente do homem a ideia de Deus. Então a gente vai ver aqui hoje o materialismo e o ateísmo, que juntos têm por objetivo fazer com que o homem, na sua cegueira espiritual, como está aqui na imagem, né? Um homem cego espiritualmente acredite somente naquilo que os seus sentidos humanos, né, lhe fazem perceber. E aí o materialismo e o ateísmo eles estão sendo estudados na lição de hoje juntos, porque as suas causas, né, a sua raiz e os seus pressupostos, como a gente vai ver no decorrer da lição, eles são semelhantes, né? E por isso que o autor ele vai tratar aqui como duas filosofias que andam de mãos dadas, né? Já que para as duas o que existe é somente a matéria, somente o físico, e descartam a espiritualidade. E aqui no texto áureo, que está em Romanos, no capítulo 1 e o versículo 20, versículo também que está incluso na leitura bíblica em classe, que está em Romanos no capítulo 1 dos versículos 18 ao 23, então Romanos capítulo 1, versículo 20 diz assim: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, indesculpáveis. Então aqui a gente vê que Paulo, ele deixa bem claro que os atributos invisíveis de Deus, que ele fala aqui o seu eterno poder, a sua divindade, eles são compreendidos, são observados, onde ele diz, se entendem, claramente se veem. Então eles são aí observados, compreendidos nas coisas que foram criadas, as coisas visíveis criadas por Deus, onde ele diz pelas coisas que estão criadas, de natureza, toda a sua criação. Então, aquilo que é invisível se manifesta a partir do que é visível. É como o salmista também diz no Salmo 19 e no versículo 1, ele diz o seguinte, Salmo 19, 1: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então a gente vê que a criação de Deus anuncia a sua glória, anuncia a sua divindade. Deus, apesar de ser espírito, criou a partir do que é invisível as coisas visíveis, que é como está lá em Hebreus, no capítulo 11 e o versículo 3. Hebreus 11, 3, o autor ele explica bem isso dizendo o seguinte: pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente, ou seja, foi feito a partir daquilo que é invisível, daquilo que não se vê. Então Deus, com o seu poder, criou a partir do invisível, do que não é aparente, aquilo que é visível, aquilo que é aparente. E aquilo que é aparente demonstra todo o poder de Deus
que é invisível ao homem. Então aqui na verdade prática, né, tanto o materialismo quanto o ateísmo são expressões máximas de um coração endurecido pelo pecado e de olhos cegados por Satanás, né? Que é como Paulo fala ali em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 4, né? Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, Satanás ele tem cegado os olhos dos homens para que eles não vejam a glória de Deus. Então, a leitura bíblica em classe, como eu já falei, está em Romanos, no capítulo 1, os versículos 18 ao 23. Né? A gente vai estar se baseando nesta leitura. Vocês fazem a leitura aí na Bíblia de vocês ou na revista, para poderem estar acompanhando também aqui na lição. Então, aqui na introdução, o autor ele fala que o materialismo e o ateísmo são como as duas faces de uma mesma moeda. Conduzem-se por princípios e pressupostos semelhantes, como a gente já tinha falado. É mais uma sutileza do engano e um ardil de Satanás contra a Igreja de Cristo. Como cristãos, precisamos estar prontos a dar razão ou explicação de nossa fé, mesmo para os que não acreditam ou desdenham dela. E isso inclui os materialistas e os ateístas. Então, o materialismo e o ateísmo, eles são sistemas filosóficos, né, que saíram do meio acadêmico e se concretizaram no contexto social. Então, a gente vê aí na sociedade o materialismo e o ateísmo bastante difundidos, né? Eles, como o autor fala aqui, são como que duas faces de uma mesma moeda, né? Até porque todo ateu ele é materialista, já que nega a existência de um mundo espiritual, né? Então ele acredita que tudo, né, que é real é apenas aquilo que é material, que é físico, que pode ser percebido pelos sentidos humanos, né? Então os princípios materialistas, né, eles se encontram nos diferentes sistemas, né, sociais da sociedade, e em todos os casos aí ele acaba sendo usado pelo inimigo para fazer com que as pessoas se desviem da verdade do evangelho, né? Então, de todo modo, a gente deve evitar os extremos e se voltar para a palavra de Deus. A gente sempre fala a respeito disso aqui. O cristianismo, ele é equilibrado. Devemos evitar os extremos e observar aquilo que está na palavra de Deus. Então, os princípios materialistas, eles podem ser observados, por exemplo, em sociedades capitalistas, em que o capitalismo ele é o sistema regente. E aí, nessas sociedades capitalistas, nós observamos os princípios materialistas, principalmente no consumismo, né? Onde eles dizem que ter é melhor, é mais importante do que o ser, né? Então, as pessoas elas buscam ter coisas materiais, buscam aquilo que é material, possuir coisas, e isso é mais importante para elas do que aquilo que é espiritual, do que aquilo que é essência, o ser do ser humano. E esse comportamento ele é bastante difundido no mundo, né? As pessoas buscam acumular riquezas, bens materiais, e isso até que é comum, né? Isso é algo, vamos dizer assim, esperado no mundo. Já que João, lá em 1 João, no capítulo 5, versículo 19, ele diz que o mundo está no maligno, né? O mundo jaz no maligno. Só que, infelizmente, esse pensamento, essa ideia consumista, ela tem entrado para dentro da igreja, através da conhecida teologia da prosperidade ou confissão positiva. Então, os princípios materialistas, eles têm entrado no sistema capitalista, né?
na sociedade, né, através do consumismo, e até mesmo dentro da igreja com a teologia da prosperidade. E aí nós vemos também os princípios materialistas difundidos dentro de sociedades que são regidas pelo sistema comunista, né? Comunismo, ele é a manifestação concreta da ideologia marxista, né? Então, o marxismo, a ideologia marxista, ela foi criada pelo alemão Karl Marx no século XIX, né? Em pleno auge aí da Revolução Industrial, e ela é a expressão máxima do materialismo. Então, as ideias, os princípios materialistas, eles são aí expressados em sua forma plena dentro da ideologia marxista, né? Portanto, essa ideologia ela é contrária à fé cristã. Apesar de alguns aí tentarem, né, falar a respeito de um marxismo cristão, né, também aí difundido no meio evangélico como teologia da libertação, apesar de ser um nome bonito, deve-se tomar cuidado, né, onde ali eles querem mostrar que o principal pecado não é o pecado contra Deus, é o pecado contra a igualdade, né? Então, a desigualdade é que deve ser, que deve se buscar, né, destruir e não acabar com o pecado contra Deus, conforme a Bíblia nos fala. E aí a gente deve eliminar isso daí, até porque não há nenhuma relação, nenhuma afinidade do comunismo, da ideologia marxista com o cristianismo, né? No entendimento de Marx, né, de Karl Marx, a religião, e quando ele fala religião, ele está ali se referindo mesmo ao cristianismo, né? Ela era um produto de uma alienação social e econômica, né? Então ele via o cristianismo, a religião, como sendo uma fuga da realidade, né? A ponto de dizer que a religião ela era o ópio do povo, né? Ou seja, uma droga que o povo utilizava para fugir para uma realidade utópica, né? Então, ali tudo bem, normal utilizar outras drogas para fugir da realidade, mas a religião não. A religião era algo que levava para uma realidade imaginária, algo que não era físico. Como eu falei, os princípios materialistas, eles estavam bem enraizados, né? Mostrados ali na sua expressão máxima dentro da ideologia marxista. Portanto, a religião, o cristianismo, por ser algo espiritual, ia totalmente ao contrário daquilo que a ideologia marxista pregava, né? Então ele mostrava como sendo algo, uma droga, né, que as pessoas se utilizavam para fugir, né, da realidade. Aqui, o autor até traz no seu livro, falando a respeito disso, e aqui ele utiliza um autor, que é o Alistair McGrath, e no livro Apologética Cristã no século XXI, Ciência e Arte com Integridade, da editora Vida, o autor, ele, nas palavras, interpretando as palavras de Karl Marx, ele diz assim: em outras palavras, quando o ambiente econômico e social não é alienante, é produzido por meio do comunismo, as necessidades que dão surgimento à religião desaparecerão. Com a eliminação de suas necessidades materiais, a fome espiritual também será extinta, né? Então aqui a gente vê que a ideia de Marx era que, claro, com a sociedade que vivesse de acordo com as ideias marxistas, com o ideal do marxismo, as necessidades sendo supridas para todos, eles não teriam uma necessidade espiritual.
E o que nós sabemos é que o homem ele tem essa necessidade de Deus. Não é algo que está ligado às necessidades materiais, às necessidades físicas. O ser humano ele tem uma necessidade espiritual. Ele precisa do seu Criador, ele precisa de Deus. E esse vazio, nada que é material consegue preencher. Então, como a gente sabe aí, o comunismo ele não funcionou, né, nos países em que foi empregado, conforme dizia aí o manual marxista, né, da ideologia marxista. Dessa forma, muitos teóricos marxistas, eles buscaram aí renovar a ideologia de Marx, né, para torná-la aplicável nas nações, né, nos povos. E o que mais destacou nesse neomarxismo foi o italiano Antonio Gramsci, né? E Gramsci ele entendia que para se mudar um sistema, né, para se mudar um sistema ou regime em uma nação, era necessário primeiramente mudar a sua cultura. E é aí que nós vemos o chamado marxismo cultural, né? Provavelmente você já ouviu essa expressão. Então o autor ele coloca até aqui no livro um entendimento a respeito do que Gramsci pensava e escreveu a respeito disso em 3 pontos, né? O primeiro é que ele entendia que a conquista ela não era mais por meio de armas, né? Como Marx falava, né? Que era uma guerra do proletariado contra a burguesia e tinha que ser uma guerra armada mesmo, né? Eles se revoltarem ali contra a burguesia para poder tomar o poder. E aí ele dizia que não era mais por meio de armas, mas através das ideias marxistas que seriam inseridas na cultura, né? Ou seja, ali ele tinha essa ideia mesmo de que só poderia chegar no poder através de uma mudança cultural, né? Então, para chegar ao poder, esse é o segundo entendimento a respeito do pensamento de Gramsci, era necessário haver uma revolução cultural, né, onde a cultura, os valores dominantes dentro de uma sociedade, eles deveriam ser atacados e destruídos. A gente está falando já bastante a respeito disso aqui nas últimas lições. Nós temos visto um ataque aos valores judaico-cristãos na sociedade ocidental. E boa parte desses ataques devem-se justamente a essas ideias que Gramsci dizia a respeito da questão da revolução cultural, que deveria haver uma destruição da cultura, dos valores dominantes na sociedade. E como os valores dominantes na sociedade ocidental eram valores judaico-cristãos, e esses valores eles são contrários à ideologia marxista, materialista, então ele diz que esses valores eles devem ser destruídos, devem ser atacados. E em terceiro lugar, ele dizia que a dominação cultural, né, essa dominação cultural, ela só seria alcançada através de uma doutrinação por meio da educação. E aí você já está começando a pensar, né, um pouco a respeito desse assunto, né, entender e associar com a sociedade em que nós vivemos, né? Então ele dizia que tinha que se utilizar a educação para doutrinar a sociedade e haver essa mudança do pensamento, essa mudança de valores, essa mudança, essa revolução cultural. E ele falava, né, Gramsci, da importância do intelectual orgânico em várias áreas da sociedade, para promover aí o controle ideológico, né? Dizia que esse intelectual orgânico ele tinha que estar nas escolas, nos tribunais, na política, na mídia, dentro das igrejas, para difundir, para semear a ideologia do neomarxismo, do marxismo cultural, que Gramsci havia ali criado. Então, a gente vê o perigo
que é essa ideologia neomarxista, porque ela vem de forma sorrateira, ela vem de forma sutil, tentando destruir os valores, tentando destruir a cultura cristã na sociedade, porque é contrário aos pensamentos marxistas. Então, diante aí dessas ideias, né, baseadas tanto no materialismo como no ateísmo, né, porque como eu falei, o ateísmo ele nega a existência da matéria, ele nega a existência do espiritual, afirmando apenas a existência da matéria, e diante disso daí a igreja ela é atacada tanto na esfera social como também na esfera religiosa, porque ele dizia que esse intelectual orgânico ele tinha que se posicionar também dentro das igrejas para difundir essa ideologia. Como eu falei, eles tentam até trazer uma teologia da libertação, né, dentro da igreja, trazendo os ideais marxistas, né? Aí alguns dizem, existe o marxismo cristão. Esqueçam essa ideia, não há nenhuma combinação do marxismo com o cristianismo. Então a igreja ela deve estar preparada, né? Como o autor ele fala, nós devemos estar preparados para falar para todos, incluindo os materialistas e os ateístas, né? Está lá em 1 Pedro, ele usa aqui a referência, capítulo 3 e versículo 15. 1 Pedro 3,15, que diz o seguinte: antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estais sempre preparados para quê? Para responder com mansidão e temor a quem? A qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então devemos estar preparados para mostrar para eles o porquê que nós cremos, em que nós cremos. Então, essa era uma das preocupações já dos pioneiros da nossa Assembleia de Deus, né, da Assembleia de Deus aqui no país. E aqui o autor, ele cita no seu livro, né, o missionário John Peter Colenda, que se preocupava bastante, né, com o ensino teológico da palavra de Deus para os obreiros brasileiros, né, os obreiros nativos, né, principalmente frente a essa ameaça marxista. Aqui o autor traz um trecho de um texto que foi publicado no jornal de Pentecoste, numa palestra, né, que o missionário John Colenda deu ali nos Estados Unidos, em Michigan, um texto intitulado A Maior Igreja Evangélica do Brasil. Estava falando a respeito da situação da igreja, né, do crescimento da Assembleia de Deus aqui no país, a necessidade que havia de haver um ensino teológico, sistemático para os obreiros da nossa nação, e ele, inclusive, é um dos responsáveis por haver um maior empenho em relação ao ensino teológico pentecostal no nosso país. E aqui, nesse texto, né, um trecho desse texto, diz o seguinte: ele diz: é verdade que nossos respigadores do Evangelho estão lançando a foice no campo maduro, mas enquanto fazem isso, ou seja, enquanto estão ali evangelizando, nuvens ameaçadoras rolam sobre suas cabeças. Naquelas nuvens vejo outra foice, é o martelo e a foice do comunismo. Então aqui você vê a preocupação que Colenda já tinha com o neomarxismo, né? O marxismo que estava ali se infiltrando na cultura brasileira. Então, principalmente devido à instabilidade política que havia naquela época, né? Por volta ali de 1947, o Brasil passava por toda uma instabilidade e ele se preocupava que o marxismo pudesse tomar o poder. E aí a liberdade de culto iria ser
suprimida. Né? A gente vê essa instabilidade política e faz uma semelhança com o que há hoje em nosso país. Então, se os nossos pioneiros tinham esse cuidado, nós, igreja também de hoje, devemos ter semelhantemente esse cuidado. E aí a gente observa que realmente, de fato, os países que o sistema comunista ele se estabeleceu foram países em que a liberdade de culto ela acabou sendo suprimida. Nós vemos um exemplo aí, Coreia do Norte, China, Cuba, países em que a liberdade de culto, a liberdade religiosa, ela foi suprimida, havendo, na verdade, uma perseguição religiosa. Né? São países com altos índices de perseguição religiosa. E aqui no nosso país, nas últimas décadas, né, no Brasil, o que a gente viu foi uma profunda doutrinação marxista, principalmente aí liderada por Paulo Freire, né, que, admirador dos ensinos de Gramsci, né, ele imprimiu na cultura brasileira esse neomarxismo, né, esse marxismo cultural. Então, o que é que nós devemos fazer diante disso? Nós devemos nos capacitar, estar preparados, né, para não sermos enganados por essa doutrina, atacados por ela, por esse engano, né, que Satanás ele tem se utilizado e atacado a igreja, né, tentando desviar as pessoas da verdade. É como Paulo fala para Timóteo, né, 2 Timóteo, no capítulo de número 3, e os versículos 16 e 17, e também no capítulo 4, dos versículos 1 ao 4, que é uma continuidade, né, do texto, Paulo diz assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, devemos nos capacitar na palavra para podermos responder diante, né, dessas ameaças, né, para termos algo para nos defender, para estarmos armados. E aqui ele diz: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redargas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Então, o que nós vemos aqui é que Paulo pede para que Timóteo ele pregue a palavra. Ele fale da palavra de Deus, a tempo e fora de tempo. Insista em pregar a palavra, porque muitos irão amontoar para si doutores, para que eles ouçam apenas aquilo que eles querem ouvir. Então, nós devemos estar preparados, capacitados para pregar a verdadeira e genuína palavra de Deus. E aí, nós também temos que ter um cuidado durante essa pregação, quando evangelizarmos esse tipo de pessoas, até porque Paulo também fala a respeito disso. Paulo fala em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 33, que as más conversações, ou seja, as más companhias, elas corrompem os bons costumes. Então não vamos ficar também trocando papo, né, andando ali com o lado daquela pessoa, porque eles estão preparados. É aquele intelectual orgânico que Gramsci havia falado. Ele estará ali do nosso lado, tentando infiltrar essas ideias do marxismo cultural em nossa mente, para que a gente também seja desviado da verdade. E Paulo também fala a Tito, no capítulo 3, e os versículos 9 a 11, Paulo diz o seguinte: Tito, capítulo 3, versículos 9 a 11. Mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas,
e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, depois de uma ou outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Então a gente deve evitar esses tipos de conversações, esse tipo de fábulas, né? Esse tipo de conversa, esse tipo de ideologia que pode desviar da verdade, e também essas pessoas que apregoam essa ideologia, nós devemos sim falar do evangelho para eles, admoestar, como o próprio Paulo fala, mas né, depois de uma ou outra admoestação, se vê que ele não está dando ouvidos, devemos evitá-lo, né, para que nós não sejamos corrompidos com essas ideologias. Então aqui, já para a gente dar início no primeiro tópico, né, já ficou bem claro a respeito do perigo que há na ideologia marxista, que tem aí como base o materialismo e também o ateísmo, né? E isso é o que nós vamos ter que ter entendimento para poder dar continuidade aqui na lição. Então aqui no primeiro ponto, no primeiro tópico, ele vai falar compreendendo o materialismo e o teísmo. No primeiro ponto ele fala do materialismo e no segundo ponto ele fala do ateísmo. Ele diz que o materialismo, né, é a doutrina segundo a qual a matéria é a única realidade que existe e nega a realidade do mundo espiritual. E o ateísmo nega, né, é a doutrina que nega a existência de Deus, sobretudo de um Deus pessoal, conforme revelado na Bíblia. E aqui, como ele diz, o ateísmo anda de mãos dadas com o materialismo, ambos negam a realidade espiritual e afirmam a matéria como a única existente e possível. Então, o materialismo, ele diz que apenas a matéria é real e rejeita aí o lado espiritual, o mundo espiritual, e rejeita também a revelação de Deus, a Bíblia, a palavra de Deus, alegando que ela é um fruto da imaginação humana e não a palavra inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Já o ateísmo, o neo-ateísmo, ele nega a existência de um Deus, né? E a militância neo-ateísta, né, que nas duas últimas décadas tem sido fervorosa, ela tem atacado principalmente a fé cristã, esse Deus pessoal que se revelou, como o autor mostra aqui em Gênesis no capítulo 12, a Abraão. Então esses dois pensamentos, o materialismo e o ateísmo, como a gente falou, eles andam de mãos dadas, né? Negando aqui, como o autor fala, a realidade espiritual e também afirmando que há apenas a matéria como única, existente e possível, né? Dizendo que apenas a matéria é real, né? Apenas aquilo que é físico e que o espiritual ele não existe. Então essas vãs filosofias, né, elas são semeadas, como a gente viu aqui, na cultura, na sociedade, hoje em dia, através do marxismo cultural. É por isso que nós devemos tomar cuidado com esse marxismo cultural, esse neomarxismo, né? E como o autor aqui nos mostra, né, esse neoateísmo, né, o ateísmo, ele é a expressão máxima do materialismo militante, né? Aquele que vai atacar a igreja, que é agressivo, que se mostra como um inimigo da fé cristã, né? E o problema dos neoateístas e dos marxistas não é com aquelas religiões panteístas, mas sim com a religião cristã, onde há um Deus pessoal, revelado aí nas Escrituras Sagradas, como o autor aqui ele mostra, né? Esse Deus pessoal e não Deus que se revela, né,
aí através de tudo, que até em máxima, né, eles dizem que o homem também é um Deus, né? Então, eles não se revoltam contra essas religiões panteístas, mas sim contra a fé cristã, né, que prega esse Deus que se revela ao homem, esse Deus pessoal. Então, aqui no tópico 2, ele vai falar a respeito das raízes, ou as causas, né, do materialismo e do ateísmo, né? Então, o que é que está por trás dessa corrente filosófica que nega a existência de Deus, né? Afirmando que apenas a matéria é real. E aqui no ponto 1 ele vai mostrar que é o pecado. E no ponto 2 ele fala também a respeito da cegueira espiritual causada, aí provocada por Satanás. Aqui no ponto 1 ele diz assim, que biblicamente o ateísmo ele é uma consequência da queda. Com a entrada do pecado no mundo, a incredulidade e a consequente rejeição a Deus tomaram conta do coração humano. Então o pecado ele entrou na humanidade a partir do pecado que Adão cometeu ali, né, da queda do homem, né, e ele afasta o homem de Deus. Como Isaías fala lá em 59, no capítulo 59, e o versículo 2, que as nossas iniquidades, nosso pecado, é o que nos afasta de Deus. E ele vai aí retirando tudo aquilo, todo aquele pensamento que há da parte de Deus do nosso entendimento. Então o pecado ele retira tudo aquilo que há de Deus em nós. Então se o homem ele tem algum pensamento bom, o pecado ele vai ali e corrompe. Jesus ele fala a respeito disso lá em Marcos, no capítulo 7, e os versículos 21 ao 23, ele diz o seguinte: porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Então aqui tudo pecado, né? Obras da carne. Tudo isso vai corrompendo o ser humano. Esse pecado tira do homem tudo aquilo que é da parte de Deus. E aí quando a gente aceita ao Senhor Jesus Cristo, é que nós somos regenerados. É como Paulo diz, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então nós somos feitos novo e o pecado ele é arrancado de nós. E nós passamos a ter um novo entendimento, uma nova mente, uma mente que não pensa mais no pecado, uma mente agora que vai ser voltada para Cristo. Como Paulo fala em Romanos 12:2, um novo entendimento para que nós sejamos transformados a partir dele. E como ele fala também em 1 Coríntios 2,16, nós temos agora a mente de Cristo. Então é isso, quando aceitamos a Cristo, essa consciência dominada pelo pecado, ela é transformada, ela é regenerada e passa agora a ser dominada pelo Senhor Jesus Cristo. E aí nós conseguimos ver a Deus. E essa ideologia do ateísmo, ela passa longe de nós. E aqui o que nós vemos é que mesmo Deus, ele tendo se revelado, e nós vemos bem isso na leitura bíblica em classe em Romanos, no capítulo 1, dos versículos 18 ao 23, mesmo Deus tendo se manifestado ao homem através da sua criação, isso que é conhecido como a revelação geral, os homens, né, eles preferem dar crédito, dar atenção, né, às suas consciências corrompidas pelo pecado, achando eles que isso é sabedoria, mas na verdade eles se tornam loucos por acreditarem nisso. É como Paulo diz em Romanos 1:22, né, que está aqui na leitura bíblica em classe, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos
Lá no Salmo 53 e no versículo 1, o salmista também fala a respeito disso. Ele diz o seguinte: Salmo 53, 1. Disse o nécio no seu coração, disse o louco no seu coração: não há Deus. Tem se corrompido e tem cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Então o louco, ele disse: não há Deus, né? Ali achando-se sábio, né? Achando que entendia, né? Que tem uma cosmovisão de mundo correta. Ele disse que Deus não existe, achando que isso era sabedoria. E na verdade isso é loucura. É como Salomão diz, Provérbios 9, capítulo 9 e o versículo 10, diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, nós vemos que, na verdade, para ser sábios, para sermos entendidos, é necessário que nós reconheçamos que Deus existe. É necessário ter o temor ao Senhor. Então, aqui no ponto 2, o autor ele traz outro motivo, outra raiz, outra causa do materialismo e do ateísmo, que é a cegueira espiritual. Como ele diz, as Escrituras mostram que a cegueira espiritual também é causada por Satanás. O diabo trabalha no coração dos incrédulos e os cega para a realidade espiritual. E ele tem trabalhado, né, no coração dessas pessoas, desses incrédulos, e cegado o seu entendimento para que eles pensem que não há um lado espiritual, que há apenas um lado material. Não existe o mundo espiritual. Como está lá em 2 Coríntios, a gente já falou no capítulo 4, versículo 4, está aqui no texto, nos quais o Deus deste século, Deus com D minúsculo, né, que aqui fala de Satanás, cegou os entendimentos dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então ele tem cegado o entendimento dessas pessoas que já não se voltam para Deus. E fica mais difícil ainda de elas reconhecerem a existência de Deus. Então, com esse coração endurecido, né, eles estão, na verdade, numa verdadeira escuridão, né, como Cristo fala em João, no capítulo 3, e os versículos 19 ao 21, que diz assim: E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, isso Cristo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Ou seja, as pessoas estão já no pecado e preferem ficar nessa escuridão provocada pelo pecado. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então essas pessoas, elas têm o seu entendimento, seu coração endurecido, praticam más obras contra Deus e ficam cada vez mais distantes de Deus. E não querem ali conhecê-los, porque Satanás cegou-lhes o seu entendimento nesta escuridão. Mas é possível sim serem alcançados e serem trazidos para Deus. Como Pedro fala em 1 Pedro, no capítulo 2 e no versículo 9, ele diz assim: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas, da escuridão, para a sua maravilhosa luz. Então Deus é aquele que traz, que chama as pessoas das trevas, da escuridão, onde está a incredulidade, para a sua maravilhosa luz.
Então aqui no terceiro tópico, o autor ele fala a respeito dos pressupostos, né, das doutrinas materialista e ateísta. Então aqui ele mostra dois pressupostos, né? Primeiro, no primeiro tópico, a negação da existência de Deus, e no segundo, a negação de que o homem ele é um ser singular, né? Então aqui os dois pressupostos apresentados por ele é negar que Deus existe, e eles dizem que a matéria é a única realidade, né? Só é real se for físico, se for perceptível aos sentidos humanos, e assim eles negam a existência de Deus por ser espiritual, e dizem aqui que o homem, né, o ser humano, ele é um simples produto da cadeia evolutiva, né, como autoriza aqui, né? Para eles o ser humano não possui uma alma imortal e por isso não passa de um simples produto da cadeia evolutiva. E o problema, meus irmãos, é que se esses pressupostos, né, de que Deus não existe e que o homem ele é apenas um produto de uma cadeia evolutiva, ele não tem alma, se essas pessoas, né, que têm esses pressupostos como verdadeiros, eles estiverem governando, forem eles se for eles, né, os responsáveis por criar leis, pela educação, por direcionar a cultura das pessoas, então o que é que vai acontecer? Os valores espirituais e a sacralidade da vida vão ser deixadas de lado. E aí é onde está o perigo, né? Porque essas filosofias do materialismo e do ateísmo, elas servem como pano de fundo para outras questões, para outros problemas, como por exemplo do aborto. Se o homem ele é visto como alguém que não tem alma, como apenas uma matéria, como um produto de uma cadeia evolutiva, então, se ele morrer não tem problema. Ali não importa. Então tiram essa sacralidade da vida. Então o aborto é uma das questões que tem como pano de fundo o materialismo e o ateísmo, que eu volto a dizer, são doutrinas que são inseridas dentro da sociedade através do marxismo cultural. Então muito cuidado com essas ideologias. Então nós devemos, né, cuidar principalmente dentro da igreja, né, porque estão entrando com força dentro das igrejas com essas ideias, né, tentando aí fazer uma miscigenação, né, misturar essas ideias com o cristianismo, mas o cristianismo autêntico, bíblico, se nós estivermos preparados com a correta interpretação da palavra de Deus, não seremos atingidos. E outra coisa que nós temos que compreender aqui é que biblicamente não há espaço para o chamado evolucionismo cristão. Até porque o criacionismo, que é a doutrina de que Deus criou todas as coisas através da sua palavra, é diferente do evolucionismo, né? Que é a doutrina de que o homem ele é um produto de uma cadeia evolutiva, né? Que houve aí uma evolução, o homem veio a partir meio de uma ameba, de um protozoário, depois aí de um chimpanzé, né? Que perdeu ali o seu rabo, virou um ser humano. Então eles pensam dessa forma, é totalmente diferente do que a Bíblia nos fala, que Deus ele criou o homem a partir da sua palavra, né? A partir do barro ali ele criou o homem. Então não há como juntar o cristianismo com o evolucionismo, né? Esse é evolucionismo cristão. Isso é uma teoria que não funciona, né? Muitas pessoas estão tentando implantar isso dentro da igreja. Devemos tomar cuidado com essas teorias. Outra coisa também, porque o autor aqui ele fala do homem como sendo a coroa da criação. Outra coisa que devemos tomar cuidado é com o antropocentrismo, né? Aí do humanismo, que mostra o homem como sendo o centro de todas as coisas, né? O homem ele é a coroa da criação. Deus ele criou o homem como a coroa da criação para dominar
as outras coisas, porém o que nós vemos é que o homem ele é a criatura e Deus é o Criador. E somente Deus deve ser glorificado. Então Deus é quem é o Criador e o homem, como a sua criatura, deve adorá-lo, deve glorificá-lo. Então devemos tomar cuidado com esses extremos. Aqui no tópico 4, respondendo ao materialismo e ao ateísmo. Como é que a gente deve responder a essas filosofias, materialista e ateísta? Primeiro aqui o autor fala no ponto 1, afirmando as verdades da Bíblia. Ele diz que qualquer resposta ao materialismo e ao ateísmo e seus derivados, como o neoateísmo, precisa partir das Escrituras Sagradas. É na Bíblia que encontramos as verdades sobre Deus de uma forma precisa e sem erros. Então a resposta ela tem que partir da palavra de Deus, da Bíblia, que é como eu já li aqui, 2 Timóteo 3, 16, 17, onde Paulo mostra a palavra de Deus, a inspirada palavra de Deus, como sendo útil para o homem ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, e para que esse homem ele seja perfeito, perfeitamente instruído para toda boa obra, e Paulo mostrando a Timóteo que ele deveria pregar, anunciar essa palavra. Então, é isso que nós devemos utilizar. Qual a nossa principal ferramenta? Qual a nossa principal arma nessa guerra espiritual? A palavra de Deus. Devemos estar capacitados na palavra de Deus, entendedores da palavra de Deus. Claro que a palavra com uma boa interpretação, porque tem muita gente interpretando aí de forma distorcida e caindo aí em teologias, em doutrinas, que não estão de acordo com a palavra de Deus. A gente citou até algumas aqui hoje, Lá dentro do capitalismo, a teologia da prosperidade, no comunismo, aquela teologia da libertação, o chamado marxismo cristão. Aqui também falamos do evolucionismo cristão. Então tudo isso são ideologias que devemos ter cuidado para que a gente não venha cair nessas armadilhas sutis do inimigo, que tem entrado dentro das igrejas com esse tipo de conhecimento. E aqui no ponto 2, o autor ele fala fazendo uso correto da razão. O ateísmo e o materialismo dizem recorrer ao uso da ciência para fundamentar seus pressupostos. A ciência, na verdade, não nega a existência de Deus, mas a confirma. Então, o que a gente vê aqui é que o neoateísmo ele procura se escudar, procura aí dizer que a ciência ela corrobora, ela vai de acordo com os seus pensamentos de que Deus não existe, de que o que só existe é a matéria. E eles utilizam-se aí, adotam o chamado cientificismo, que nada mais é do que algo ligado ao materialismo filosófico, que vai contra a palavra de Deus. Mas a verdade é que uma ciência bem fundamentada, uma ciência correta, ela, pelo contrário, ela não nega a existência de Deus, mas sim mostra que Deus ele é real, de que há um Deus. Ela confirma a existência de Deus. A gente vê que a palavra de Deus ela é confirmada por muitas das vezes através da ciência, E quando falam a respeito de negações a partir da Bíblia, você vê que é algo que não tem base, é algo que fica apenas no campo ideológico. E a Bíblia, ela não está aí para provar a existência de Deus, porque Deus ele é. A Bíblia ela já inicia mostrando que Deus ele criou o mundo, No princípio criou Deus os céus e a terra. Então ela não se preocupa em mostrar como é que Deus existe, Como é a existência de Deus. A Bíblia não se preocupa em mostrar isso, porque Deus, ele é. Então, é isso que nós devemos perceber e acreditar. E como o autor diz aqui, o cristão, portanto, não precisa negar sua racionalidade para acreditar em Deus. As Escrituras afirmam que nós somos espírito, alma e corpo, como está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, e que nós devemos usar nossa fé e também a nossa razão
quando expressamos a nossa confiança em Deus. Então nós temos que entender que essa negação por parte dos ateus, né, dos neoateístas, ela está baseada, na verdade, na incredulidade dessas pessoas em não aceitar as evidências de que Deus existe, né? Então tem evidência científica de que Deus existe, eles não acreditam. E nós, como seres racionais, nós cristãos não somos irracionais, não deixamos a razão de lado, somos racionais, porque isso é uma característica de nós como seres humanos, e fazemos bom uso desse nosso raciocínio, desse nosso entendimento que foi renovado e regenerado pelo Espírito Santo de Deus, portanto não está mais corrompido pelo pecado, até porque quando aceitamos a Cristo andamos em Espírito e o fruto do Espírito é gerado em nós, transformando a nossa vida, inclusive o nosso pensamento, e com esse pensamento renovado, nós temos um raciocínio, entendemos as coisas de Deus, compreendemos as coisas de Deus e juntamente com a nossa fé, para acreditar naquilo que é invisível, nós demonstramos a nossa total confiança em Deus. Então aqui o autor, na conclusão, ele diz, nós vimos, né, na lição de hoje, as ideologias do materialismo e do ateísmo, elas têm se revigorado nesses últimos tempos, né, com novidades e cada vez mais atacando o cristianismo, e nós não podemos fazer vista grossa a essa realidade, nem tampouco negá-la. Somente o Evangelho de Jesus Cristo pode romper essa falsa blindagem posta no coração humano pelo materialismo e pelo ateísmo e dar verdadeiro sentido da vida ao ser humano, né? Tirar, como a gente falou, o homem da escuridão e trazer para a luz. Somente a palavra de Deus pode fazer isso. Então nós temos que responder ao materialismo e ao ateísmo que tem se difundido na sociedade através desse marxismo cultural com a palavra de Deus. Devemos fazer uso dessa palavra para podermos trazer essas pessoas das trevas para a luz. E podemos também nos proteger para não cairmos nas astutas ciladas do inimigo. Na próxima lição, lição número 6, estaremos estudando a respeito da sutileza das ideologias contrárias à família. Então acredito que se você ficou até aqui conosco, você gostou dessa aula, então peço para que você deixe o seu joinha, curta aí o vídeo, compartilhe também esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, se inscreva no nosso canal se você desejar e também nesse domingo não se esqueça, participe da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.